convosco. Amém? Shalom, igreja do avivamento. Quem está feliz, diga amém. Que bom estar aqui com vocês, nesse aniversário tão lindo, de comemoração de 7 anos, 7, virada, né? 7 é um tempo de virada. Eu sei que será um tempo de uma virada para esse ministério, para um novo tempo de crescimento e de muitas conquistas e realizações. Pode ter certeza agora, bispo. Pastor, né? Eu também, vocês estão me chamando de bispo, mas eu sou pastor, tá? Vocês estão me ungindo aí, bispo aí. Eu senti que você é profeta na tua vida. Esse novo tempo agora, dessa virada, vai ser um tempo mais leve. Não vai ser um tempo mais de tantos desafios e tantas lutas. Vão ter desafios, mas vai ser mais leve. As conquistas virão mais leve. É um tempo novo, de fato, vindo sobre a vida de vocês, sobre essa casa, sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Feliz demais também ver os irmãos amados, queridos, amigos, que já caminhamos há algum tempo, né? Estamos juntos aqui. Quem veio para ouvir a palavra, diga amém. Amém. Então, abra comigo 1 Samuel, capítulo 16. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Fábio, sou lá do Projeto Vida de Volta Redonda, né? Estou lá com o apóstolo Joel há muitos anos, e sou líder do Ministério 120 no mesmo lugar. Quem já foi no 120 aqui? Eu queria ter vindo com a minha camisa também. E estou pronto hoje para ser um canal de Deus para a tua vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, e logo depois você já vai abrir no Salmo que nós chamamos de Salmo de número 23. Salmo de número 23. Então nós vamos fazer uma caminhada aí, e nós vamos, porque eu já contei isso para vocês já sabem que eu não sou pregador, eu sou contador de história, né? E eu vim contar uma história para vocês, que vai ser muito legal, vai sair daqui edificado. Diz a palavra do Senhor então em 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Como eu gosto desse vem. Não é vai não, é vem. Ou seja, eu já estou aqui. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. A primeira coisa que eu consigo ver nesse texto é o Senhor chegando no limite com Saul. Deus tem limites. É triste, mas é uma verdade. Chegou o limite na vida de Saul, onde Deus falou assim: eu já não tenho mais nada com ele, Samuel. Até quando você vai ter dó dele, pena dele, sendo que eu já o rejeitei, Samuel? Você está insistindo em alguma coisa que eu já não estou insistindo mais. Meu irmão, se não é a graça de Deus na nossa vida, hein, nós não estaríamos aqui. A graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas na vida de Saul, chegou no limite. A bem da verdade, Deus sempre colocou limites, né? Sempre. Desde quando Ele criou os céus e a terra, Ele colocou limites. Ele disse para o homem: pode desfrutar de tudo que vocês estão vendo aí, menos toque naquela árvore lá, naquela árvore não. É um limite que eu estou dando a vocês, a árvore do bem e do mal, não toque nela. Limite. Quando a nação de Israel vem sendo conduzida até a terra prometida, eles veem a necessidade de estar mais próximo, Deus vê a necessidade de estar mais próximo do povo, e por consequência disso, Ele cria então uma casa onde Ele habita, casa essa que Moisés, quando teve a revelação dessa casa, ele estava vendo o mundo espiritual e nada mais fez do que isso, que trazer existência para a terra, e essa casa era dividida em três ambientes, e desses ambientes era o Santo dos Santos, um lugar que era um limite, que só um homem, uma vez por ano, poderia entrar nesse lugar. Limites. A gente percebe que Deus vem colocando limites em toda a história. Quando Moisés também desce, ele desce com 10 limites para o povo, né? 2 tábuas com 10 limites. Na vida de Saul chegou esse limite.
Só que antigamente em Israel, quando um homem de Deus, quando ele tinha, essa era a visão do povo, quando um homem de Deus viria visitar uma casa, eles tinham o total entendimento que não era simplesmente um homem de Deus que estava só visitando aquela casa. Na verdade, eles tinham o entendimento que era o próprio Deus que estaria visitando aquela casa. Porque antigamente não é como é hoje. Hoje Deus habita dentro de quê? Dentro de mim, dentro de você. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma habitação, e essa habitação é dentro de você. A bem da verdade, eu queria que o Espírito Santo fosse só meu. Isso eu queria. Que ele não fosse de mais, absolutamente de ninguém mais, só meu. Aí eu vim convidado para estar nessa conferência, nesse aniversário, na mudança radical, e eu vim e trazia o Espírito Santo. Aí eu chegava e Espírito Santo, agora eu vou deixar você passear aí, no meio do povo, no meio do arraial, depois vamos embora para minha casa, porque você é só meu. Aliás, o Espírito Santo é a pessoa que eu mais amo nessa terra. Como eu amo ele. É a pessoa mais especial, acima da minha esposa, dos meus 3 filhos. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Como eu amo ele. Mas não é assim, né, meu irmão? Esse privilégio não é só meu. 1 Coríntios 3,16 diz que você também é templo e morada. Onde você vai, você carrega a presença. Antigamente não era assim. Antigamente o Espírito Santo ele não habitava no meio do povo, era num homem, numa pessoa, numa mulher, a quem Deus determinava para um projeto, para algo que Deus tinha a realizar. Então, quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus viria visitar uma casa, o que eles tinham entendimento? Que não era simplesmente só esse homem de Deus que vinha visitar essa casa, mas era o próprio Deus estaria visitando aquela casa. Isso é muito forte. E não recebia esse homem de qualquer jeito. Era preparado um grande banquete para ele. E esse banquete era preparado uma mesa. E essa mesa precisa entender comigo, porque você vai entender a história lá na frente. Essa mesa era preparada da seguinte forma: o anfitrião, aquele que estaria recebendo esse homem de Deus, carregando a presença de Deus, o próprio Deus dentro da casa, ele tinha os convidados especiais dele, porque é assim. Já pensou, meu irmão, se você fosse receber o próprio Deus dentro da tua casa, quem você chamaria para estar nessa festa? Certamente aqueles que você mais ama. Certamente eu receberia a minha família, sem sombra de dúvida, minha esposa e meus 3 filhos. Eram as pessoas que estariam sentadas nessa mesa. Essa mesa antigamente, você sabe que eles sentavam sentado praticamente no chão. Eles sentavam meio de lado assim para comer. Era preparado a mesa com os talheres, os pratos e as taças especificamente para o convidado do anfitrião. O anfitrião ficava num lado da mesa. Na outra ponta da mesa era o convidado especial. Era colocado então, como eu disse, os pratos específicos para as pessoas, as taças, e era colocado o vinho. Mas para esse convidado especial, Samuel, a mesa foi posta, especificamente no local dele foi colocada a taça, só que a taça estava vazia. Por quê? Porque ele não podia se contaminar com uva, ele era nazireu. A taça de Samuel estava vazia. Só que tem mais um detalhe: Samuel, por ser um sacerdote, um juiz e um profeta, mas especificamente por ser um sacerdote, foi colocado na mesa dele o prato principal, no prato dele. E qual era o prato principal? A coxa direita do animal. Essa coxa direita do animal sempre era servido para quem? Para o sacerdote, ou para um futuro rei que seria consagrado, ou para um futuro sacerdote que seria levantado. Então não era assim especificamente colocando só também porque era um convidado especial. Esse convidado especial tinha que ter essas características. Para um rei, um futuro rei que seria consagrado, ou para um sacerdote que seria ungido, ou para o atual sacerdote. Samuel então recebe uma ordem de Deus: vai até a casa do belemita, porque dentre os filhos dele eu já provi de um rei, inclusive eu já estou lá. Samuel então pega seu cajado, sua mulinha,
enche o seu pote de azeite, pega o seu chifre e vai até a casa do belemita. Quando ele chega na casa do belemita, o belemita já reconhece o profeta, o belemita então prepara essa mesa para ele. Samuel não teve dúvida onde ele sentaria, porque ele já viu ali a taça vazia e a coxa direita do animal já servida para ele. Quando então ele senta, esperando então chegar os convidados especiais agora do anfitrião, chega o primeiro filho do anfitrião, porque na verdade aquela mesa estava separada pelos filhos do belemita. Quando então agora começa a chegar os primeiros, e vem aquele bonitão, o mais forte, Eliabe. Forte, grande, que do ombro para cima sobressaía, como Saul. A Bíblia diz que Saul do ombro para cima sobressaiu. O que quer dizer isso? Que ele era grande, forte, poderoso. Quando Eliabe entra e o profeta sentadinho ali, vendo aquele garoto entrar, fez logo uma comparação, né? Já associou uma coisa com a outra. Esse aí é muito parecido com o rei atual. É esse, não tem dúvida. Quando ele entra, a primeira coisa que o sacerdote faz é pega o chifre de azeite, já enche e já vai para cima do menino. Quando ele está chegando perto do menino, ele fala assim: ei, por que te apressas tanto? Você está olhando o biotipo, você está olhando aí a estrutura, você está olhando aí o tamanho. Na verdade, eu conheço o profundo, eu conheço o escondido, eu conheço o que está dentro dele. Não é esse aí não, Samuel. Se acalme. Eu imagino Samuel voltando murchinho e senta novamente, num lugar até meio desconfortável, aquela mesa baixa. E agora entra o segundo filho do belemita, Abinadab. E Deus fala com ele: também não é esse. E entra o terceiro filho, Samar, e também não é esse. Entra o quarto, quinto, sexto e sétimo. Preencheu a mesa. E não era nenhum deles. Então agora Samuel é obrigado a fazer uma pergunta, porque Samuel não conhecia toda a família do belemita. Ele não sabia quem era a família dele. Então ele é obrigado a fazer uma pergunta: tem outro filho? Porque nenhum desses aqui não. Aí ele é obrigado a responder. Ficou chato demais para ele, né? Para Jessé, né? Ficou chato demais. E ele foi obrigado a responder: tem um mais novo, que está no campo de Boaz, pastoreando as minhas ovelhas. Logo ele já entende que é alguém diferente. Porque naquela época, nenhum filho legítimo pastoreava animais, porque era considerado um serviço imundo. Só quem pastoreava animais, ovelhas, era escravo ou filho bastardo. Então Samuel já logo associa: se ele não está aqui, não está sentado à mesa, até porque um filho bastardo também não poderia sentar à mesa. Ele era o último a entrar, e também não pela porta principal, ele tinha que entrar pelos fundos. Depois que todo mundo comesse, então ele entrava e ele servia. O que sobrou, se é que tinha sobrado alguma coisa, ele comia. Se não sobrou, ele limpava tudo e ainda arrumava a mesa. Quando o profeta Samuel escuta então que o filho dele estava no campo de Boaz, ele diz assim: então ninguém come, então ninguém bebe, porque enquanto esse garoto não chegar, não tem festa nesse lugar. Eita! O detalhe, meu irmão, é que o profeta de fato não sabia que tinha essa existência desse outro filho. Não sabia. Mas Davi, ele não era incomum, não. Ele não era incomum, perdão. Ele não era um desconhecido do povo ali da região, não. Davi, um belo dia, ele estava na porta da sua casa, dedilhando a sua harpa, quando um músico real vem. E vê aquele garoto tão pequeno, dedilhando e ruivo. A Bíblia diz que ele era ruivo. Mas por que a Bíblia declara que ele era ruivo, se na verdade, qual a necessidade da Bíblia dizer que ele era ruivo? Se todos os outros fossem ruivo, qual era a necessidade disso? É porque os outros não eram.
Então por isso que Deus especificou, a Bíblia especificou que ele era ruivo. Um belo dia ele estava dedilhando a sua harpa na porta da sua casa, vem então um assistente do rei, um músico real, e vê aquele menino tocando aquela harpa com tanta presença, com tanta unção. Aquele músico real chega e fala assim: quem é você, garoto? Eu sou filho do belemita, Jessé. A minha mãe, Nitzevete. Então, peraí, tira essa harpa aqui, toma essa harpa e agora toca com ela. Quando aquele garoto começa a dedilhar a harpa real, a presença de Deus acho que invadiu aquele lugar. O próprio músico real diz assim: mas você toca como os deuses. Eita! Quem é o seu nome? Davi. Então ele era conhecido no arraial, ele só não era conhecido pelo profeta Samuel. Samuel então diz: então ninguém come, ninguém bebe, enquanto esse garoto não estiver no meio de nós. Só que Davi agora, ele estava passando num dos piores momentos da vida dele, onde ele estava passando por uma quase morte mesmo, onde de fato ele estava numa situação da vida dele, em que ele passou por uma situação, agora, ele estava, agora sim, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele escrevia um salmo que eu e você chamamos de 23. Mas só que quando ele estava escrevendo esse salmo, você tem que entender que por que ele escreveu o salmo, o 23, o salmo que eu e você conhecemos tão bem, né? Que certamente, o salmo que é mais conhecido dentre nós: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele continua, né? Deitado me faz em pastos verdejantes, guia-me em águas tranquilas, mansas, refrigera minha alma e guia-me nas veredas de justiça por amor ao seu nome. Agora sim ele está em águas tranquilas, agora sim ele está em pastos verdejantes, agora. Mas quando ele escreveu esse salmo, ele tinha passado por uma quase morte. Para que você possa entender por que Davi escreveu o Salmo 23, você tem que entender o momento que ele estava vivendo, que fez ele escrever o Salmo 23. A bem da verdade, para você entender isso, você precisava ler o Salmo 69, porque é o que ele estava vivendo no momento, que fez então ele escrever o Salmo 23. Eu vou ler para você o Salmo 69, que é a minha versão aqui, talvez não vai bater com aquela versão ali, mas vai escutando aqui. Salmo 69 diz assim: ó Deus, salva-me, porque estou com água até o pescoço, estou lotado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés, entrei em águas profundas e as correntezas quase me afogaram. Estou rouco de tanto gritar por socorro, a minha garganta está ardendo, os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. O que Davi estava vivendo aqui, meu irmão, não é uma alegoria, não é uma poesia, ele estava vivendo esse momento. Historiadores dizem que foram os próprios irmãos de Davi que lançou ele nesse lamaçal. Os próprios irmãos de Davi, por raiva dele, por ignorar ele, por ser um filho bastardo, que os próprios irmãos lançaram ele nesse lamaçal. Agora, provar se os historiadores estão certos ou errados, não tem como. Não dá para saber. O fato é que ele continua dizendo assim: aqueles que sem motivos me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, os meus inimigos contam mentira ao meu respeito, eles são fortes, eles querem me matar, eles me forçam a devolver o que eu não roubei. Agora sim vem o versículo 8, o versículo 8 aqui define tudo para mim, e vai definir tudo para a gente aqui agora, porque o versículo 8 resume aqui, diz assim: eu sou como um estranho para os meus irmãos, eu sou um desconhecido para os meus pais. Eita! O fato é, se os irmãos jogaram ou não, até não tem tanta importância. O fato é essa declaração que ele falou aqui: eu sou um desconhecido para minha família, eu não sou amado pelos meus pais, ou seja, eu sou excluído. Até porque o dia mais importante da família dele, ele não foi convocado. Ele poderia ficar pelo menos lá atrás, mas ele estava no campo de Boaz. Quando o profeta então chega para ele aqui e diz para o belemita, para o Jessé, o pai de Davi, diz assim: Jessé, enquanto esse garoto não vier, ninguém come, ninguém bebe, traga esse garoto.
ficou ruim pra caramba para Jessé. Jessé então chama um dos seus criados, um dos seus assistentes, e diz assim: vai até o pasto, onde está o meu filho, e traga ele para cá. Nesse momento então, Davi está escrevendo esse salmo, porque ele passou por uma quase morte, e ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Só que o detalhe, meu irmão, é que esse nada, no original, é lhô, e lhô significa não. O que Davi está dizendo aqui nesse salmo é o seguinte: o Senhor é meu pastor e não me faltou. Quem não faltou não foram as circunstâncias, quem não faltou foi Deus. Até porque, meu irmão, algumas coisas na minha vida, na tua vida, faltam, mas o que não falta é Deus. Na vida de Davi, ele quase passou pela morte, mas no meio de uma forma milagrosa, que a Bíblia não dá detalhes de como ele saiu, o fato é que ele saiu do meio desse lamaçal, onde as correntezas estavam quase afogando ele, que de uma forma milagrosa ele saiu. Então agora, em pastos verdejantes, ele começa a escrever esse salmo, o salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, quem não me faltou foi o Senhor, porque eu quase morri afogado, eu fui. E aí ele deitado me faz em pastos verdejantes. Agora sim, quando você lê o salmo de número 23, você percebe que o salmo de número 23 ele foi escrito em etapas. Davi não escreveu o salmo numa sentada só, nesse dia ele escreveu do versículo 1 ao versículo 8, numa pancada só. Não foi assim. Ele escreveu esse salmo no meio de algum processo que acontecia na vida dele. No meio de momentos que ele passou na vida, ele foi acrescentando, escrevendo o salmo de número 23. Pastor, de onde você tira isso? Fácil, é só você olhar para a tua Bíblia. Eu não sei se nunca te chamou atenção, mas quando você já olhou para a sua Bíblia, você viu a Bíblia, quando aparece no final de algum versículo, está escrito entre colchete, está escrito cela, ou pausa. Quem já viu isso? Na minha Bíblia, quando eu ganhei da minha avó, lá atrás, nem vou falar o ano, porque vai desnudar, até eu tinha cabelo, na verdade era essa, então passou já um tempo. Quando eu recebi a Bíblia da minha bisavó, pastores, da minha avó, quando eu vi o pausa, eu falei: o que esse pausa está fazendo aqui no final, entre colchete desse versículo? Esse pausa não tem nada a ver com a história. Ou todas as vezes que eu olho para a Bíblia e você vê em negritos, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, gente. Quando você vê em negritos, negrito, ou o número, quem já reparou isso? Ou a primeira letra do versículo, quem já reparou isso? E vou explicar aqui isso. Todas as vezes que na tua Bíblia tiver no final, em colchete, escrito pausa ou cela, é porque de fato houve uma pausa na história. Selou aquele primeiro momento da história. Aí a história para por um momento. Para depois começa em negrito, você pega o próximo versículo, está em negrito. Ou o número ou a primeira letra. Aí você vai ver que está dando uma continuidade depois da pausa. Agora, lógico que uma continuidade, talvez com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente, com um entendimento diferente. Por isso que você percebe que às vezes no meio de vocês estão olhando aí, conferindo, né? Na Bíblia de celular quase você não vê isso. Mas na Bíblia de papel você encontra isso, muitas vezes. É porque isso, é porque de fato houve uma pausa. Davi escreveu então: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitado me faz em pastos verdejantes, em águas tranquilas, me guia pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Aí ele escreve o versículo 4, mesmo ainda eu quase afogando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Pausa! Pausou, na minha Bíblia aqui pausou. Por que pausou? Porque aquele assistente do pai chegou. Ele teve que pegar o pergaminho, enrolar o pergaminho, colocar dentro da mochilinha e o assistente chegou. E o assistente diz assim: Davi, seu pai Jessé está te chamando para que você vá até a sua casa, porque lá tem um convidado especial. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero dar uma pausa aqui. Eu quero selar esse primeiro momento da palavra aqui. Eu aprendo demais com esse garoto de 15 para 16 anos, de 1,60 m, ruivo. Meu Deus do céu, como eu aprendo com esse menino. Porque ele poderia muito bem chegar nesse momento agora, quando esse assistente chegou e falou assim:
que eu vou fazer lá naquele covil de lobos? O dia mais especial da família eu não fui convidado. Eu estou aqui cuidando de estrume. Eu estou aqui cuidando de animais. Eu sou rejeitado. Mas ele não está dando de coitadinho. Ele podia dizer assim, eu quase fui afogado e não estava ninguém para me socorrer. Eu não vou lá não. Eu sei lidar muito bem aqui. Até porque eu já matei urso. Eu já matei leão. E estou preparado para derrubar 5 gigantes se for necessário. Ele não tinha derrubado nenhum não. Mas você sabe que o dia que ele foi para 5, né? Vocês sabem disso, né? O dia que ele foi para derrubar o gigante, ele pegou as 5 pedras porque tinha medo de errar. Que isso, meu irmão? Antigamente, o que Davi fazia o dia inteiro cuidando das ovelhas do pai? Além de tocar harpa, era brincar com aquela funda dele. Era a brincadeira que ele tinha, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, porque o Instagram, coisinha que rouba a gente, hein? Não tinha Facebook, não tinha videogame. Qual que era o videogame dele? Pegar uma pedra e acertar. Agora era na cabeça daquela malhadinha lá, pá, acertava. E o dia que ele foi enfrentar o gigante, meu irmão falou assim, o tamanho da cabeça desse sujeito, como que eu vou errar? Se eu acerto uma ovelhinha no meio deles lá, eu não vou errar essa cabeça. Você sabe que Davi, quando ele pega 5 pedras, porque ele estava preparado para enfrentar esses 5 gigantes. Porque eram 5 confederações que estavam se levantando contra Israel naquela época. 5 confederações filisteias, que eles estavam reunidos para enfrentar Israel, quando eles vieram para cima. Quem eram eles? Era Gate, Asdote, Ascalon, Gaza e Ecrom, 5 confederações, que tinham seus exércitos, mas também tinha gigantes que os serviam. O primeiro gigante, quem que derrubou? Foi Davi, o próprio gigante Golias. O segundo gigante caiu pelo um dos seus generais, segundo gigante Benob. O terceiro gigante que caiu também por um dos seus generais, Saf. O quarto gigante que caiu era um gigante que a Bíblia não dá nome dele, mas a Bíblia diz que ele tinha 6 dedos. 6 em cada mãos e 6 em cada pé. E o último gigante, acorda esse menino aí, pelo amor de Deus. E o segundo gigante, o último gigante, era o Lami. Todos eles derrubados pelos seus generais. Ou seja, no primeiro dia que Davi foi para cima de Golias, ele estava preparado para derrubar os outros 5. Os outros 4. Eita, baixinho poderoso. Mas ele poderia chegar muito bem aqui e dizer assim para o assistente, eu não vou lá não. O que eu vou fazer lá? Eu já sei me virar aqui. Eu vou ficar aqui. Mas eu vejo uma pessoa me ensinando algo, aprendendo a encerrar ciclos. A nossa vida é de ciclos, irmãos, queridos. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender, é que a gente precisa encerrar ciclos. Eu sei que tem coisas na minha vida, na tua vida, que não é gostoso, que não foi bom, que foi decepcionante, que nos machucaram, que foram terríveis. Mas se a gente não aprender a fechar o ciclo da nossa vida, porque tem muita gente hoje, escuta o que eu estou falando, tem muita gente hoje que está vivendo no presente, mas está preso a um passado que não deixa ele sair de perto dele, e vai ficar cada dia mais distante do futuro. Meu irmão, aprenda algo, eu aprendo algo com o meu apóstolo Joel, que prega muito isso. Ele diz assim, viva o presente no presente. Porque não adianta, tem gente, meu irmão, que está o tempo todo, ou ele está pensando no passado, que um dia foi tão frustrante para ele, e não consegue viver plenamente no presente, ou ele só está pensando no futuro, o dia que isso acontecer, o dia que eu chegar lá, o dia que eu aposentar, o dia que a minha mãe se converter, meu pai, sabe, meu irmão, o dia, pelo amor de Deus, meu irmão, viva bem hoje, para que você possa crescer e ter um crescimento poderoso na tua vida. Davi me ensina a fechar os ciclos e diz para o assistente, fica aqui então, que eu vou até a casa do meu pai. E nessa ocasião, voltou comigo lá agora na sala, na mesa, está lá sentado, e que momento ruim que ficou para o anfitrião, hein? O anfitrião, se sou eu como o profeta, eu ia estar falando para o anfitrião o seguinte, rapaz, tu és um vacilão, hein? O dia mais importante da tua casa, da tua família, o dia que o próprio Deus está visitando a tua casa, você não chamou todos os convidados, toda a tua família. Você é maluco, rapaz? Se sou eu, né? Mas certamente o Samuel jogou alguma coisinha, certamente. Mas ficou ruim, porque aquele garoto não chegou de uma hora para outra. E todo mundo sentado agora à mesa,
a taça vazia, a coxa direita do animal. Agora, todo mundo servindo, aguardando a ser servido, tudo pronto, a mesa pronta. Chega aquele garotinho. Só que você sabe que por ser bastardo, ele nunca entraria pela porta principal. Ele vem pelas portas do fundo. Quando já ele visualiza lá do lado de trás, aquela mesa posta, todo mundo sentado. Quando de repente ele vem chegando. Quando ele chega e o profeta olha, o Senhor fala para o profeta: é esse aí, Samuel. Foi esse aí que eu mandei você vir para cá, porque eu já estava esperando ele aqui já. Eita! É esse aí, Samuel. Pode derramar o óleo sobre a cabeça dele, Samuel. Quando o profeta escuta a voz de Deus, o profeta dá lugar para quem? Para o menino. Porque ele levanta do lugar e dá o lugar para o menino. Aonde que o menino senta? No lugar onde estava tudo preparado para ele. Aonde ele senta na coxa, onde estava servida a coxa direita do animal. A taça vazia, e ele senta ali agora, onde o que apontava a coxa direita do animal, ela era servida ou para um futuro sacerdote, ou para um futuro rei que seria consagrado naquele momento. Tudo já estava sendo desenhado por Deus. Quando aquele garoto chega, o profeta então pega aquele azeite, e agora começa a despejar na cabeça daquele garoto, aquele azeite começa a cair na cabeça de Davi, aquele azeite começa a escorrer, e em frente aquela comida, aquela taça, agora começa a cair, e logo depois, agora, com tudo lambuscado de azeite, Davi pega aquele pergaminho, sabe aquele pergaminho que ele deu uma pausa lá no campo de Boaz? Ele pega, retoma aquele pergaminho novamente, e agora ele dá continuidade à história da vida dele, mas por um momento de uma pausa no meio do caminho, e agora ele começa a escrever o versículo 5, que tremendo é isso? Prepara-te uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Andará lá, babara lá, babara lá, babara. Não tem nada desconectado com Deus, não tem nada fora do propósito, dos projetos que Deus tem. Meu Deus do céu. Meu irmão do céu, você sabe que quando eu olho para um texto como esse, para uma história como essa, eu vejo Deus no controle de todas as coisas mesmo. Agora tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, que Deus não perde investimentos. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, e que eu dou agora, é Deus não perde investimentos. Vocês não são uma falta de investimento, pelo contrário, vocês são um investimento de Deus, pastores. Irmãos queridos, talvez você não tenha um título, talvez você não tenha uma unção sobre a tua cabeça como um profeta, talvez um mestre, talvez um diácono, eu não sei qual é a tua função, ou o que a igreja pode proporcionar para você, talvez você não tenha um título nenhum, mas não importa, meu irmão, o que importa é que Deus não perde investimentos, e você é um investimento de Deus. Você não está aqui por um acaso. Isso não é um jargão de um pastor, de um líder que pega o microfone e diz: você não está aqui por um acaso, é um fato. Você não está aqui por um acaso, não, meu irmão. Foi o Senhor que te escolheu e que te chamou, te salvou, porque Ele tem um projeto a realizar na tua vida e através da sua vida. Você tem que sair daqui entendendo isso, que aquele que começou a boa obra na tua vida é aquele que vai concluir aquilo que Ele começou. Porque talvez você está enxergando alguma coisa na tua vida e fala assim: meu Deus, isso não encaixa, isso não tem como, está muito difícil, a caminhada é muito complicada, as circunstâncias estão muito difíceis, porque é o que a gente faz, é que é natural de um ser humano, é quando a gente recebe uma palavra profética, a gente recebe algo que a gente até anima, a gente fica animado, a gente fica pronto para viver aquela promessa, mas aí a gente cai na linha do tempo. E a linha do tempo é esse bendito hiato
hiato entre a promessa e o cumprimento dela é desgastante, sim. Tem coisas que às vezes a gente passa, meu Deus do céu, esse hiato não fecha, esse intervalo não acaba. Eu sei que não é fácil, meu irmão, mas Deus quer a minha e a tua resiliência. Não para não, porque para Deus não existe impossível. Jeremias 32:17 diz assim: ah, Senhor Jeová, tu criastes os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido, coisa nenhuma te é maravilhosa. Nada é tão maravilhoso que o Senhor não possa fazer na tua vida, nada é tão complicado que Deus não possa realizar na tua vida. Não existe nada que pode impedir o agir e o operar de Deus na tua vida. Aliás, Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Não existe nada que pode impedir o agir de Deus na tua vida. Talvez você está nesse ato, talvez você está mergulhado aí com água até o pescoço, no meio de uma correnteza, mas eu não sei como Deus vai te tirar. Eu não sei nem como Deus tirou Davi, que ele escreveu esse momento. Eu só sei que de uma forma milagrosa agora ele estava sentado num pastos verdejantes escrevendo um salmo, que se tornou o salmo mais conhecido. Como ele saiu, eu não sei. Eu só sei que de uma forma milagrosa ele saiu. Meu irmão, eu não sei o que você está passando hoje. Eu sei que essa igreja está num tempo profético na vida dela, e você faz parte disso. Porque 7 é virada de ciclo, 7 é virada de estação, 7 aponta para um novo tempo. Deus trabalha com 7, 7 vira estação, 7 vira um ciclo, é um novo ciclo, e eu quero profetizar mesmo, que chegou esse novo ciclo sobre a tua vida, um ciclo agora onde a escassez ficou para trás, onde os limites, as circunstâncias, mas calma, meu irmão, porque eu sei, que quando a gente recebe uma promessa, uma das primeiras coisas que a gente faz é trazer para a nossa realidade, porque é isso que a gente quer que aconteça. A gente sai daqui, debaixo de uma palavra profética, a gente traz para a realidade, mas não corra o risco de fazer isso, porque muitas vezes a palavra profética não vai encaixar com a sua realidade, e quando isso acontece, a gente às vezes pode passar por algum desânimo, por alguns processos onde a gente paralisa. Por quê? Porque não encaixou com a realidade. Mas aquele que prometeu, ele não está olhando o que você está vivendo hoje, ele não está vendo os teus limites hoje, ele não está preocupado com as adversidades que estão te assolando hoje, ele já está olhando o que ele vai viver amanhã, o que você vai viver amanhã, porque na verdade você sabe que Deus escreve totalmente diferente da gente. A gente escreve da direita, da esquerda para a direita, Deus escreve ao contrário, meu irmão. Judeus escrevem ao contrário, judeu vai talhando a pedra sempre ao contrário. Por quê? Porque Deus escreve assim, ele já começou do futuro para o presente, então ele já sabe tudo que vai acontecer na tua vida. Agora, deixa eu falar um negócio, não se limite só às experiências, porque experiências, ela precisa ser regada, porque existem algumas experiências na nossa vida, e quando a gente vê algumas experiências, qual que é a primeira ação que a gente pode causar depois da experiência? É gerar ela, para ela trazer vida a ela, ou paralisar ela. Porque cai no tempo do hiato, e esse tempo do hiato, esse tempo do intervalo, faz com que a gente desanime, a gente paralisemos. Pega a tua visão aí, guarda ela e gera ela. Um belo dia eu estava voltando para Jesus, e um profeta entrou no lugar onde eu estava, ele olhou para os meus pés, eu tomava conta do aras lá do meu pai tinha um aras, criava cavalo, a gente tem o aras até hoje. E ele olhou para os meus pés, eu estava usando bota de fazendeiro, ele olhou para os meus pés e falou assim: alemão, não sabia meu nome, me chamou de alemão, eu estou vendo os seus pés bota de fogo. Eita, não estava entendendo nada que ele estava falando. Eu vejo você viajando para o Brasil, você levando um avivamento aonde você vai estar, e eu falo assim: meu Deus, que profundo isso. Só que a minha realidade, eu viajo no máximo 20 quilômetros, que é da fazenda até a cidade. Que viajar para o Brasil, esse cara está doidão, ele deve ter fumado um baseadão e está aqui pregando hoje. A bem da verdade, meu irmão, que depois que ele profetizou aquilo entrou com tão forte no meu espírito, que eu falei assim: é isso que eu quero. Agora, como vai acontecer, eu não faço a mínima ideia.
Só que eu preciso entender um pouquinho mais o que ele está falando, o que é avivamento, o que é avivalista, eu não estava entendendo nada. Bota de fogo, você vai pegar fogo no meu pé? Sentei com o meu sogro começou a me explicar algumas coisas, eu falei assim, já entendi. Então agora o que eu vou fazer? Velar pela palavra. Porque na verdade, meu irmão, Deus não quer te dar experiências apenas. Experiências são tremendas. Experiência, ela pode produzir algo muito relevante na tua vida, mas se você não der vida a essas experiências, ela pode causar até uma meia frustração para você, porque a bem da verdade, o que Deus quer fazer através dessa experiência, com a experiência que Deus está te dando, que exatamente o que Deus fez com Davi, porque escuta isso, qual o sentido de Deus trazer? Nenhum, eu já estou respondendo. Deus mandar o profeta ir até a casa do pai, se bem da verdade a profecia completa na vida de Davi foi só 20 anos depois, porque primeiro ele foi, com 13 anos depois ele foi reinar em Hebrom, ficou rei em Hebrom, depois de 7 anos depois que ele foi ser rei em Jerusalém, ou seja, 20 anos depois que a profecia daquele dia que o óleo caiu na cabeça dele se cumpriu. Qual a necessidade ou qual o motivo de Deus pegar e mandar o profeta na casa do pai? Gerar isso na casa do pai? Ele poderia muito bem pegar o profeta que ficava andando pela região, mandar logo o profeta lá em Boaz, nos campos, e ungir o garoto lá mesmo, porque só 20 anos depois que ia cumprir, é porque havia todo um processo. Que processo é esse? Deus queria ver também o coração desse garoto, queria ver ele saindo daquele momento de fechar um ciclo, para começar uma nova história, vencendo alguns limites, queria também conhecer o coração desse garoto, queria sim também honrá-lo diante da família, lógico, mas o intuito maior era fazer desse garoto, lapidar ele, moldar ele, preparar ele, para ele se tornar o maior rei que Israel já teve. É isso que Deus às vezes faz com a gente, nos dá algumas experiências para nos moldar. Vocês estão comigo, igreja? Para nos preparar, para nos lapidar, para a grande obra que Ele tem a realizar na minha vida, na sua vida e através da minha e da tua vida. Agora, o que você precisa entender é que Deus, quando Ele quer te usar, mas Ele não precisa de você. Mas Ele quer te usar, mas Ele não precisa. O dia que você descobrir de fato quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Vocês estão comigo, igreja? O dia que você descobrir o chamado que Deus tem para você, de fato, você nunca mais vai ficar olhando para outros pastores ou para outras pessoas e falar assim, eu quero ser igual a ele, quero fazer igual a ela, quero ser como ela. Não, meu irmão. O dia que você entender o que Deus tem para realizar na tua vida e através da tua vida, você não vai querer ser outra pessoa, você vai querer ser você mesmo. Agora escute isso, você nunca terá a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Você não vai ter. Vou repetir. Você nunca terá a chance de causar uma boa primeira impressão. Você não vai ter. Então, meu irmão, aproveita esse cenário da tua vida, viva o presente, no presente, curta o momento, por mais que ele ainda não está da forma que você queira. Porque quando Deus te preparar, e as promessas de fato se cumprir na tua vida, ninguém te segura. Agora, Deus não quer te dar só a experiência, porque através dessa experiência, Deus quer gerar em você um nível de relacionamento. Foi o que ele fez com Davi. E através do relacionamento, ele criou uma intimidade com Davi. E através dessa intimidade, foi escrita uma história juntos. O Senhor não quer te dar uma experiência só nesse dia de hoje. O Senhor, na verdade, te trouxe aqui porque Ele quer gerar em você um nível de relacionamento maior com Ele. E para que esse nível maior de relacionamento com Ele possa ser entrado no nível de intimidade com Ele. E através dessa intimidade com Ele, vocês juntos possam escrever uma história de sucesso e de vitória na tua vida. O nível da revelação que você carrega determina a unção que será derramada hoje. Eu não sei qual o nível da revelação que você tem para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. Eu contei toda essa história. Foi só a introdução, mas eu já estou acabando. Para chegar a uma conclusão. Deus não perde
investimentos. Eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que são os seus filhos, eu não sei como é que está o teu ministério. O que eu sei é que você é um investimento de Deus. Você não está aqui por um acaso. Eu não sei se você quer ser usado por Deus nessa noite. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, por favor, sobe aqui, por favor. Eu tenho visto, estava falando com os pastores ali agora, e isso é uma convicção. Estou esperto, hein? Isso é uma convicção tão real na minha vida, baseado não só por circunstâncias, porque quando eu falo isso, eu preciso basear pelo menos em 3 pilares. Sobre a volta de Jesus. Eu creio que nós somos a última geração, pastor. Eu creio que nós somos, pastor Patrick, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Eu creio. Mas para me falar isso, eu tenho que me basear em 3 pilares. Eu não posso simplesmente falar assim, só porque está na minha vontade de ver Jesus. Não. O primeiro pilar é o pilar da história. É o que aconteceu na história. Eu tenho que pegar lá atrás, para trazer aqui para o presente, porque é lá na história, é que eu vejo o cumprimento de muitas coisas que eu estou vivendo aqui hoje. Como, por exemplo, quando os judeus voltaram para a sua terra de origem, na verdade, quando eles foram espalhados, né? No ano 70, o general Tito entra e destrói a nação de Israel. A nação de Israel foi dizimada, espalhada por vários cantos do mundo. Você sabia que isso aí é uma profecia bíblica? Deuteronômio 28, versículo 64 e 65, é uma profecia que o próprio Deus dizia assim, a minha nação vai ser espalhada por todo o canto do mundo. Aconteceu, no ano 70 depois de Cristo, esse general romano entra e destrói. A nação de Israel é uma nação pequena até hoje. Sabe quantos habitantes tem? Quanto é a nação de Israel? 20 milhões de pessoas apenas, 10 vivem dentro e 10 fora. A cidade de São Paulo tem 22 milhões de pessoas, ou seja, a nação de Israel sempre foi pequena, e é pequena até hoje. Só que em 14 de maio de 1948, história, né? 14 de maio de 1948, a nação ressurge, ela renasce, através de quê? Através de um assinado na ONU, aonde inclusive de um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, o voto Minerva, estabelecendo o ressurgimento e o renascimento da nação de Israel novamente. Isso apontou para a última geração, porque foi profecia milenar se cumprindo de Ezequiel 37, 21, Isaías 66, 8, que diz, pode em um só dia uma nação voltar a ser uma nação, um país voltar a ser um país? Pode, aconteceu em 14 de maio de 1948. Em 14 de maio de 1948 também se cumpriu uma outra profecia bíblica de Ezequiel 37, 24, ou 21, não me falha a memória agora, Ezequiel 37, 21 eu acho, que diz que o próprio Deus, tem aí como colocar aí, Ezequiel 37, 21, só para respaldar o que eu estou falando aqui, agora se não for o 21 é o 24, o próprio Deus estava trazendo a nação, que Ele um dia falou que espalharia pelo mundo, agora Ele estava trazendo de volta para a sua terra prometida. A nação voltou, estabelecendo o cronômetro de Deus para a última geração. Meu Deus, fantástico, é isso? Assim diz o Senhor Deus, o próprio Deus, assim diz o Senhor, tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, eles estavam espalhados, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os trarei para a vossa terra. Essa profecia aconteceu em 14 de maio de 48. Isso ali então estava ali fechando a última geração, que estava dando o início da última geração, né? Dando início à última geração, que é a geração que nós vivemos hoje. Porque o Salmo 90, versículo 10 diz assim, que a geração do homem é de 70 anos, e o que passar disso é a fadiga, é a canseira, é o lucro.
Deus não está dizendo que a geração, que um homem aos 70 anos já está no lucro. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que uma geração bíblica é de 70 anos. E o que passar disso é a canseira, o lucro. Então, se você pegar em 14 de maio de 1948 e colocar mais 70, que é uma geração bíblica, nós vamos chegar em 2018. Eita! Nós já estamos no meado de 2025. Meu irmão, a qualquer momento a trombeta vai tocar. E eu e você e toda a sua família, sua casa, todos aqueles que você ama, vão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eita! E por acreditar nisso, eu creio que nós seremos a geração mais usada pelo Espírito Santo. Por acreditar que nós somos a geração do fim, eu acredito que Deus vai levantar muitos homens e muitas mulheres nessa geração. Agora não é mais como ele fazia antigamente, quando ele tinha um projeto a realizar numa cidade, num país, numa nação. Ele levantava um homem, dotava daquela pessoa com uma porção apenas do Espírito Santo. Aquela pessoa com apenas uma porção do Espírito Santo realizava o que Deus tinha para aquele país, para aquela nação, para aquele estado, para aquela cidade. Não é mais hoje assim. Hoje Deus não tem levantado mais um. Hoje Deus tem levantado uma geração. Homens e mulheres que estão disponíveis a ser usados por Ele. Deus vai usar você. Hoje não existe mais uma classe de pessoas como antigamente. Eu mesmo já caí nessa besteira de dizer: olha, sabe quem que Deus está usando agora nessa última geração? É os jovens. Aí não, agora não é os jovens não, agora é os adolescentes. Não, agora não, agora é os homens. Não, agora é as mulheres. Não, meu irmão, não tem mais essa não. Hoje Deus está usando é do 8 ao 88. Não existe mais uma classe. Não existe mais um, até porque se Deus começar a usar muito eles, eu vou chegar em Deus e falar: Deus, eu estou vendo o Senhor só usar eles, e eu? Eu estou lá, ó, puxando o vestido de Jesus. Não, Jesus, eu também quero estar nessa onda. Eu não quero ficar fora disso, não. Só que eu quero viver, Senhor, não mais de experiência, eu quero ter relacionamento. Eu quero andar em intimidade. Eu quero ser batizado com batismo de fogo. O Senhor hoje, estou encerrando já. O Senhor hoje quer nos batizar com batismo de fogo nesse lugar. O Senhor hoje quer vir com batismo de fogo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas eu preciso explicar para você o que é o batismo de fogo. Eu preciso. Me dá mais 2 minutinhos? 3. Diga amém. Toda vez que você fala amém, eu aumento 15 minutos na pregação. Posso continuar? 30, eu tenho que voltar hoje. Não, eu tenho que voltar para a volta redonda. É pleonasmo. É a mesma coisa de subir para cima, descer para baixo e entrar para dentro. Voltar para a volta redonda é pleonasmo. A Bíblia fala de 3 batismos. Eu encerro aqui, pastorzão. O primeiro batismo, Mateus capítulo, põe lá para mim, Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele diz, João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu nem sou digno de levá-la, ele vos batizará. Olha aqui, por isso que eu pedi para botar, por quê? Porque tem um detalhe importantíssimo aí. Ele vos batizará com o Espírito Santo e, tem um E ali ou não? E com fogo. Ele não está dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento e com Espírito, e ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Não, é E. Por que tem esse E? Porque quebrou. Esse E é uma junção, separou. Então a Bíblia fala de 3 batismos. Batismo das águas, que é o primeiro, é o do arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados, você é batizado nas águas, sepulta o velho homem e sobe uma nova criatura. Se você não fez isso ainda, você tem uma grande oportunidade de fazer nesse próximo batismo, que é a igreja anunciar. O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo. E eita, esse é aquele, meu irmão, que eu sou da seguinte opinião: se eu não caio na presença, eu pulo nela. Esse, meu irmão, eu sou apaixonado por ele. Mas, porém, você passa por 2 processos quando você é batizado pelo batismo de fogo, pelo batismo com o Espírito Santo. O primeiro é quando você tem um encontro. Nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Corpo, alma e espírito. O corpo é o que? É a sede das emoções. O corpo é o que? Essa massa. Uns mais estragadinhos, outros mais bonitinhos, mas é isso aqui. A alma, sede das emoções. E o que é o espírito?
O espírito do homem faz conexão ao espírito de Deus e que te liga direto ao trono. Quando o pecado entrou na humanidade, o espírito foi desconectado. Vocês estão comigo? Por quê? Porque Deus não pactua com o pecado. Então, por conta do pecado, o espírito de Deus desconectou com o espírito do homem. Mas quando Jesus entrou na história, e você entregou sua vida para Jesus, naquele exato momento, quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito de Deus conectou com o seu espírito e que te levou à conexão direta com Deus. Esse foi o primeiro momento que você teve um encontro com o Espírito Santo. Foi nesse momento. Você se tornou templo e morada do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o poder veio sobre a tua vida. Isso quer dizer que você teve o quê? Uma conversão. Ezequiel 36, 26 diz assim: porei dentro, Ezequiel 36, 26, coloca aí que eu esqueci. Deu um branco aqui. Em verdade, Ezequiel, versão que é diferente da que está na minha cabeça aqui, mas tudo bem. Deus vai tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. O que significa isso? Conversão. E agora olha o detalhe ali: e porei dentro de vós um espírito novo. Meu irmão. Só que porei dentro de vós um espírito novo. Te conectou a Deus. Esse é o primeiro momento que você passa com o Espírito Santo. É na conversão, essa conexão, e tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne e colocou dentro de você um espírito novo. Mas você pode passar pelo segundo processo. Essa igreja aqui eu sei que gosta disso, que é o processo diferente, que é o processo do poder. Coloca lá em Joel 2, 28 e 29 para mim. Esse é o segundo processo que você passa. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Só que esse aí você tem que buscar. Esse você tem que gerar, esse você tem que querer, que não é só simplesmente assim eu quero, não, esse você tem que buscar. Qual que é esse? É o do poder de Deus. Olha isso que diz: e nos últimos dias derramarei o meu espírito. Olha a diferença. Ezequiel, olha para mim aqui agora. Ezequiel diz: porém dentro de vós, conversão. Agora, no outro segundo momento é: derramarei o meu espírito. Agora olha a consequência do derramar do espírito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Versículo 29. Põe o 29. E o 29 diz assim: e até sobre os servos e as servas derramarei naquele dia o meu espírito. Olha aqui, vocês estão entendendo a mensagem? Estão entendendo? Então você passa por dois processos com o Espírito Santo. O primeiro processo foi na tua conversão, que ele habitou dentro de você, e você vai passar com ele o resto da tua vida, enquanto você estiver salvo. Que coisa linda isso. Só que o poder tem que ser gerado, tem que ser buscado. Você tem que querer esse poder na tua vida. E aí quando você busca, ele derrama. Porque o Espírito Santo é um gentleman. Ele só vai operar onde ele tiver liberdade para operar. Agora, meu irmão, o batismo de fogo, ele está acima do batismo com o Espírito Santo. O batismo de fogo é um batismo que está em outro patamar, ainda muito mais relevante. Como assim, pastor? Vou provar para você. Para mim, um dos textos mais fortes da Bíblia é Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Coloca aí para não ficar nas minhas palavras. Mateus 7, 22 e 23. É um dos textos mais fortes para mim, hein? Que diz assim: muitos me dirão naquele dia. Olha isso, gente. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Eu profetizei no seu nome. Eu fiz milagres no seu nome. Ninguém expulsa demônio. Demônio mesmo. Eu não estou falando desses pés de chulé, não. Desses fingimentos de demônio, não. São demônio mesmo. Se de fato não for através do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa.
Ninguém faz um milagre de uma pessoa entrar numa cadeira de roda aqui, depois de uma oração de fogo, de poder, aquela pessoa levantar, pegar aquela cadeira de roda e sair empurrando a cadeira de roda, se não for através do poder do Espírito Santo na vida da pessoa que orou por ela. Ninguém profetiza algo que no primeiro momento você não vê nenhuma ligação externa, mas depois você vê o cumprimento daquela palavra, se não for o próprio Espírito Santo que soprou na vida da pessoa. Mas só que olha o que Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Para mim, um dos textos mais fortes da Bíblia, porque essas pessoas tinham o Espírito Santo dentro delas, elas tinham o poder do Espírito Santo dentro delas, mas o próprio Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você, outra coisa é você ser batizado com batismo de fogo. Esse que é o detalhe. O batismo de fogo está um nível acima. Por que o batismo de fogo está um nível acima? Porque ele não está respaldado simplesmente no poder. Eu não estou dizendo que todo mundo, meu irmão, o batismo de fogo, sabe por que, meu Deus do céu, o dia que a igreja do Senhor Jesus entendeu o que é o batismo de fogo, ninguém segura a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é você, sou eu quero e preciso desse batismo de fogo todos os dias da minha vida. Porque o poder eu gosto, eu amo, mas eu preciso, acima de tudo isso, é do batismo de fogo. E qual é o batismo? O que é o batismo de fogo? O batismo de fogo é o batismo de intimidade em uma vida de santidade. O batismo de fogo não é poder não, meu irmão. Não tem nada disso não. O batismo de fogo é um batismo de intimidade. É isso que eu quero com o meu amigo Espírito Santo todo dia. Mas em passadas de santidade, é de compromisso, é de viver uma vida no altar, é de falar não para algumas coisas, meu irmão, é pagar um preço por isso. Avivamento é isso. Avivamento não é um paralítico sair andando, avivamento não é um cego enxergando, avivamento não é um mudo falando, um surdo ouvindo, isso é poder de Deus. Avivamento, meu irmão, é uma igreja que se transforma com uma vida de obediência, de intimidade com Deus, e essas outras coisas vão começando a chegar. Quando você recebe o batismo de fogo, você começa a se tornar uma pessoa mais responsável com Deus, você começa a ter umas atitudes mais poderosas com Deus, porque na verdade você está entrando no nível de intimidade com Ele, é isso que Ele quer com você. Ele não tem problema nenhum em vir aqui hoje, nessa noite, e derramar o poder dele sobre esse lugar, e se tiver algum enfermo aqui, ele ser curado, se tiver um paralítico aqui, esse paralítico andar, não tem problema isso. Mas Ele quer algo a mais com você, meu irmão. Ele quer criar em você, junto com você, uma história com Ele. E nessa história requer relacionamento. E através desse relacionamento, uma comunhão poderosa com Ele. Quem aqui quer receber o batismo de fogo, vai ficando em pé do seu lugar. Você que quer o batismo de fogo, vai ficando em pé nesse lugar. Andará lá, baixore, bandará lá, bababá. É como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. O Senhor é o teu pastor
E Ele não vai faltar na tua vida. O Senhor quer criar hoje relacionamento da mesma forma que Ele criou com Davi, meu irmão. Toda a história de Davi só para chegar a essa conclusão. Deus quer ter relacionamento com a gente. Ele já estava lá esperando o garotinho. Meu Deus do céu. Vem, Samuel, porque eu já estou aqui, Samuel. Traz esse garoto para cá, porque eu quero ter relacionamento com esse garoto, Samuel. O Senhor está te dizendo hoje, o Senhor quer ter relacionamento com você, meu irmão. O Senhor espera de você um batismo de fogo. Mas você entendeu que o batismo de fogo não depende de uma posição minha, ou chamar os pastores aqui, fazermos uma grande corrente aqui, que seria lindo isso, eu amo isso, eu gosto disso. Ou fazer um corredor aqui no meio e você passar por ele, eu gosto dessas coisas, mas o batismo de fogo não é isso. O batismo de fogo não é uma posição de mãos que você vai receber ele. O batismo de fogo não é uma oração de um pastor ungido, não. O batismo de fogo é um querer pessoal. Se é isso que você quer mesmo, meu irmão, você tem que almejar esse batismo de fogo, você tem que buscar ele, porque aonde você chega, você traz transformação. Quando você recebe o batismo de fogo, o Espírito Santo te acompanha, ele entra nos lugares com você, e esses lugares que estão de enfermidade, chegou você com a resposta. Eu quero orar por você. Para a gente encerrar aqui, eu quero orar com você. Eu senti no meu espírito de orar com você. Mas você precisa entender o seguinte: antes de ouvir o meu comando aqui, eles vão cantar essa canção novamente. Faz uma autoanálise da sua vida. É isso que você quer? Eu posso contar um testemunho pessoal meu bem rápido. O batismo de fogo, quando ele está em você, ele te acompanha onde você está. Eu lembro uma vez que eu recebi uma ligação, Patrick, de uma discípula da minha esposa, e ela dizia assim: pastor, vem na minha casa que meu pai está terrivelmente endemoniado. Eu falei: que isso, Josi? Eu falei o nome dela, mas vocês não sabem quem é. Como assim, Josi? Pastor, para você ter uma ideia, pastor, na minha vizinhança moram 2 pastores, eu chamei eles vieram. Sabe o que meu pai fez? O demônio que estava no meu pai bateu nos pastores, machucou os pastores foram embora. Eu falei: que isso, Josi? Isso está me chamando para isso, para me apanhar também? E pastor, eu pensei assim: é carne, pastor. Ele conhece e vai para cima dos caras, carne com carne. Aí ela falou assim para mim: pastor, e veio uma pastora aqui que é minha vizinha, mora na casa de cima. Quando ela pisou, ele começou a falar: você vai me confrontar, você é assim, assada, faz isso, faz aquilo. O diabo é o pai da mentira, mas naquele dia estava falando a verdade. Mas mesmo assim eu falo assim: ele conhece a história dela, é vizinho. Naquele dia estava comigo um discípulo meu, o Dudu. O Dudu tem quase 2 metros de altura, um braço dessa largura. Foi fácil. Dudu, temos uma missão. Qual é a missão, pastor? Nós vamos na casa da Josi. Diz ela que o pai está endemoniado, só que ele já bateu em 2. E um era uma. E os dois eram pastores. Mas Dudu, aquilo é carne com carne. E eu sei que você é muito mais forte que ele. E quando a gente chegar, Dudu, se ele vier para cima de mim, o código é o seguinte: Dudu! Você pula na frente dele e dá um murro no meio do nariz dele. Eu estou te dando essa legalidade agora. O Dudu já foi tirando a pulseira, tirando a corrente. Falei: deixa comigo, pastor. Deixa comigo. Ele falou: então vamos ensaiar, Dudu. Eu pisei, ele veio, carne com carne, você é mais forte, quebra ele no meio. Depois a gente resolve, para ele parar com graça. Mas se for demônio, aí você deixa comigo, Dudu. Você não precisa entrar, nem vou acionar o código. Tudo bem.
E aí entramos no carro e começamos a ir. Quando chegou bem na porta ali do Projeto Vida, bem na porta, eu lembro até hoje, ela me liga novamente e fala assim: oi Josi, o que aconteceu? Ela falou assim: pastor, não precisa vir aqui mais não. Eu falei assim: como assim, Josi? Por que, Josi? Porque é o seguinte, depois que eu liguei para você, aquele demônio que estava possuindo meu pai ficou quieto. E meu pai ajoelhou na sala, aquele demônio fez meu pai ajoelhar e ficava resmungando, muito estranho. Ele ficava ali, eu vi que nós percebemos que ele estava ali, mas ele ficou quieto, calado. Mas agora, ele acabou de dizer algo: eu vou ter que ir embora, porque está chegando alguém aqui que está carregando a presença. E aonde está a presença eu não posso ficar. Eita, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu irmão, eu não estou chamando nenhuma honra para mim não, nenhuma glória para mim não. Não estou. Deus sabe que não. Eu só estou dizendo, meu irmão, que o batismo de fogo produz isso. Que você vai, quando é batizado com Ele, busca Ele todos os dias, porque o batismo de fogo é todos os dias. Você tem que submeter todos os dias a Deus. Você tem que falar não algumas coisas todos os dias para Deus. O batismo de fogo te gera intimidade. E com a intimidade, meu irmão, você vai chegar em ambientes onde tem tristeza, angústia, aflição. Você chegou e a presença chegou junto. Você chegou, a cura chegou junto. Você chegou e demônios têm que submeter à presença de Deus. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E você vai começar a olhar para dentro de você e ver se é isso que você quer. Você quer o batismo de fogo? Mas você vai fazer uma autoanálise. É isso mesmo que você quer, tá bom? Feche seus olhos e começa a adorar a Deus. Começa. Vai. Um som, barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas com o que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. E me batiza com fogo. Fale para Deus, eu quero Deus. Me batiza com fogo. Fale para Ele. Me batiza com fogo. Reacende a chama. Batiza a tua igreja, Deus. Batiza a tua igreja, Senhor. Batiza. Acende outra vez tua chama em nós. Diga. Aviva outra vez. Diga. Aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Diga. Pode incendiar. Diga. Vem nos batizar. Batiza, Deus. Nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. Fale para Ele. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. E me batiza
É isso que você quer mesmo, irmão? Levanta suas mãos, você que quer ser batizado com batismo de fogo. Espírito Santo, meu amigo, está aqui seus filhos, que querem hoje, Senhor, entrar nesse nível de intimidade maior com o Senhor. O batismo de fogo é o batismo de intimidade, é isso que nós queremos, Deus. Estar mais próximo do Senhor, em caminhadas de obediência, em caminhadas de fruto do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio. Então batiza o teu povo aqui agora, Deus, começa a batizar eles. Batiza eles, Deus, batiza. Começa a batizar seus filhos aqui, batiza, Deus.